A Rosângela colocou para mim que não está escutando aqui. Os demais estão, para saber se o problema é aqui comigo. Tá tudo certo, né? Pronto. Deve ser alguma coisa de autorizar no celular, alguma coisa assim, tá, Rosângela? Mas, gente, vamos lá, vou começando para a gente não atrasar. Como prometido, hoje a gente vai ter como se fosse uma aula aberta, no qual a gente vai falar um pouco sobre os 2 primeiros capítulos do livro do Paulo da Galarrone, que vai ser o livro do nosso próximo grupo de estudo, né? Então, peraí, deixa eu ficar só com os participantes abertos, porque se alguém abrir o microfone eu fecho, pronto. Então, assim, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho para vocês do livro e um pouquinho sobre psicopatologia, né? Assim, de uma forma mais geral. Psicopatologia é algo muito interessante, porque se a gente for parar para pensar o que que é, né? É uma coisa até que a gente vai ver um pouquinho no conteúdo do livro mais para frente. Mas psicopatologia é como se fosse uma convenção, é uma linguagem comum entre todos os psicólogos para a gente tentar entender determinados sinais e sintomas dos nossos pacientes e se comunicar todo mundo ali na mesma linguagem. Então é como se fosse um processo de catalogar, né, do mesmo jeito que foi feito com as doenças físicas, assim, de catalogar e entender como é que aquilo ali funciona. E aí, para a gente entender sobre psicopatologia, para a gente começar a dominar essa linguagem, a gente precisa de uma série de conceitos e precisa dominar também esses conceitos para conseguir navegar nesse. É como se fosse um novo dicionário, né? Então, para conseguir navegar nesse novo dicionário, a gente vai precisar entender uma série de vocabulários, né? De coisas que a gente não conhecia talvez antes. E aí, esse livro, ele é uma das principais referências que a gente tem sobre psicopatologia. Ele, de fato, vai trazer uma grande quantidade de temas, ele vai trazer principais conceitos da área, né? Então, de um modo geral, ele vai ser, assim, uma das bíblias aí de referência que nós temos. Logo no começo do livro, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa proposta, né? O que que ele vai buscar oferecer, qual é a proposta aí do livro. A proposta é exatamente você ter um compilado de tudo que é a psicopatologia, né, e a semiologia, que a gente vai já ver o que que é isso, dos transtornos mentais. Então, o livro ele vai trazer desde uma série de conceitos descritivos, passando aí por um monte de histórico, né? Apesar de trazer de forma curta, mas ele traz aquele histórico necessário para a gente entender de onde é que veio, de onde surgiu isso, por que que criaram, né, esse dicionário, essa nova convenção de linguagem para falar sobre psicopatologia. E ele traz também como é que a psicopatologia está hoje, né? Ele é o histórico, mas ele também é o atual, assim. Diante do DSM, diante da CID, o que que a gente entende por transtorno mental hoje, como é que isso se configura, certo? Então, a proposta do livro, acho que deu para perceber, é uma proposta relativamente ousada, né? A gente vai tentar fazer aí um compilado geral de uma área muito importante, e é óbvio que para isso o livro ele é relativamente extenso, então são 40 capítulos, vão ficar faltando 38, né? Hoje a gente vai dar uma olhadinha nos 2 primeiros, para a gente poder entender um pouco do que o livro se propõe. Então, o livro ele é dividido em algumas partes. A primeira parte, que é onde estão os 2 primeiros capítulos, ela é chamada de aspectos gerais da psicopatologia. E aí a gente já vai entrar aqui no capítulo 1, tá? Capítulo 1 ele é chamado Introdução Geral à Semiologia Psiquiátrica e ele vai falar um pouquinho do surgimento dessa linguagem que eu falei para vocês. Uma coisa que eu acho muito legal, e aí eu acho legal, então eu fiz a mesma coisa nos slides, é que cada capítulo do livro, ele começa com uma frase. E essa frase, ela fala exatamente ali sobre o que que tem a ver, né, do conteúdo, com alguns, como é que eu posso chamar? Com algumas coisas mais poéticas, vamos dizer assim. E eu acho que isso é algo que fala sobre o livro também. Em que sentido? Porque o livro, ele tá o tempo inteiro tentando mostrar pra gente que apesar da gente estar falando do livro de psicopatologia, o ser humano ele é muito mais do que qualquer psicopatologia ou patologia que ele possa ter. Então é uma forma do livro estar o tempo todo lembrando, e ele faz isso no conteúdo do capítulo mesmo, né, de dizer, olha, não reduza, né, não vamos achar que diagnosticar bem é pronto, eu entendi aquela pessoa, né?
sempre tem algo ali do humano que é mágico, que é inexplicável, e que é do campo talvez muito mais da poesia do que da ciência. E aí ele começa, né, na minha visão, isso tem muito a ver com essa proposta, de começar cada capítulo com uma frase ou de um cientista mesmo, ou de um pensador, de um escritor, mas que consiga falar um pouco para a gente disso, assim, da importância da gente entender o ser humano nessa pluralidade que ele é, né? Então, nesse capítulo, que ele vai falar sobre sinais, signos, né, semiologia, ele começa com essa frase do José Saramago, que diz o seguinte: um dia eu escrevi que tudo é autobiografia, que a vida de cada um de nós a estamos contando em tudo quanto fazemos e dizemos, nos gestos, na maneira como nos sentamos, como andamos e olhamos, como viramos a cabeça ou como apanhamos um objeto do chão. Queria eu, então, que vivendo rodeado de sinais, nós próprios, aliás, queria eu dizer, então, que vivendo rodeado de sinais, nós próprios somos um sistema de sinais. Então, é ele falando exatamente que cada pequena coisa que a gente faz, né, o sentar, o falar, o agir, qualquer pequeno conto que a gente conta ali para um amigo em algum lugar, nós estamos escrevendo a nossa autobiografia. Cada um desses pequenos gestos, dessas pequenas falas, são sinais. E esses sinais, eles são exatamente aquilo que mais na frente vai falar sobre nós, né? Então, pensando nisso que o José Saramago falou, coloquei aqui embaixo alguns sinais, né? Se vocês olharem, talvez alguém já tenha percebido as fotos, né? E a gente vai ver aí um sistema muito claro para a gente de fases da vida. Né? Na primeira, a gente tem uma chupeta que remete ali à infância, ao bebê. Na segunda, a gente tem um grupo, né, com mochilas nas costas, de jovens, remetendo ali à fase da adolescência. Na terceira, a gente tem uma imagem remetendo ao trabalho, que é algo muito mais característico da fase da vida adulta. Então, cada imagem dessa, ela também é um sinal, né? Ela também é algo que fala sobre o ser humano, que a gente consegue entender uma sequência, porque a nossa vida ela é marcada de uma série de sinais, e sinais que nós compartilhamos entre todos nós. Então, passada aí essa frase para a gente ter um spoiler do que a gente vai falar, vamos entrar no conteúdo de fato do capítulo, começando com o primeiro conceito, que é semiologia. O que é isso? Semiologia, ela é basicamente, né, falando primeiro da semiologia psicopatológica, que é o que nos vai interessar, ela é o estudo dos sinais e dos sintomas dos transtornos mentais. Basicamente isso, né? É o fato de que a gente, para entender ou para identificar um transtorno mental, a gente tem que saber uma série de sinais e sintomas para poder identificar. Do mesmo jeito que a gente olha para a chupeta e a gente pensa no bebê, a gente pensa na infância, a gente, com a psicopatologia, vai ter que aprender a fazer a mesma coisa. A gente vai ter que olhar determinados sinais, e quando a gente olhar esses sinais, a gente vai ter que bater o olho e dizer: ah, isso aqui me lembra daquilo, isso aqui remete a isso aqui, né? Para tentar encaixar em determinadas categorias ou espectros, né, contínuos ali, que façam sentido para a nossa prática, tá? Então, semiologia, de um modo geral, não existe só a semiologia psicopatológica, existe semiologia também em praticamente todas as áreas que a gente possa pensar, né? Por isso, a semiologia tomada nesse sentido geral seria a ciência dos signos. A gente vai olhar para todos os campos do conhecimento, para todas as atividades do ser humano, e a gente poderia ter uma semiologia em qualquer âmbito, porque a gente simplesmente vai precisar dessa interlocução entre pessoas com signos. Então, se a gente olhar para a música, a gente poderia ter uma semiologia, porque existe uma linguagem comum, existem as notas musicais, existem ali sinais, né, sons, que a gente interpreta juntos e consegue identificar da mesma maneira, que consegue identificar em determinados locais nos instrumentos. Então, isso daí vai falar de uma semiologia. São conjuntos de signos que vão dizer algo, né? Que vão conseguir ali mostrar alguma coisa para gente. No caso da semiologia psicopatológica, que é a que nos interessa, o conjunto de signos vai mostrar para gente transtornos mentais. E aí, por isso que está no campo da psicopatologia, né? Essa semiologia, ela pode ser dividida em semiotécnica e semiogênese. O que é isso? Mais dois conceitos. Então, vamos lá.
A semiotécnica se refere exatamente às técnicas e procedimentos que a gente vai usar para coletar esses sinais e esses sintomas, né? Então, para fazer essa coleta, a gente precisa de uma série de métodos de avaliação. Essa parte técnica a gente chama de semiotécnica, que é exatamente aqueles instrumentos que o profissional vai usar para coletar os sinais e sintomas que ele precisa para fazer o seu diagnóstico. Já a semiogênese é o campo da investigação da origem, dos mecanismos de produção, significado, valor diagnóstico, clínico, que seria a compreensão diagnóstica. Certo, eu tenho a técnica, eu apliquei ali um determinado instrumento, né? Esse instrumento me diz, o seu paciente, ele tem o transtorno tal, né? Tem transtorno de ansiedade. Beleza, a técnica tá ok. Mas eu preciso também da semiogênese. Ok, o que é ansiedade? Ao que a ansiedade está relacionada? Como é que essa ansiedade se configura na vida desse sujeito? Por que essa ansiedade é produzida? Não só nesse paciente, mas em vários outros também, né? Quais são os mecanismos de produção comuns da ansiedade? Por que a ansiedade é importante? A ansiedade causa sofrimento, né? Qual que é o significado de uma ansiedade? E esse valor diagnóstico, esse valor clínico, isso faz parte da semiogênese. Então, a semiologia, ela é formada, e claro, gente, eu estou dando os exemplos todos voltados para a semiologia psicopatológica, porque não faz muito sentido eu estar falando aqui, por exemplo, de música, né? Como foi o outro exemplo que eu dei, tá? Então vamos voltar para a psicopatologia, que eu acho que fica mais simples mesmo. Então, a semiologia, que seria esses estudos de signos de um modo geral, né? Que a gente vai exatamente voltar para os transtornos mentais. Então, semiologia é conjunto de signos. No caso da semiologia psicopatológica, conjuntos de signos que a gente vai chamar de transtornos mentais. Cada conjunto recebe o nome de um transtorno específico. E a semiologia ela é dividida em duas partes. Uma parte mais técnica, que é como que eu vou acessar esses signos, e uma parte mais teórica, que é exatamente como que eu vou compreender, entender esse signo, que se refere exatamente à compreensão diagnóstica, tá? Então, falando um pouquinho dessa tradição, né? A semiologia, ela já existe há muito tempo, porque falando até de uma necessidade nossa, do cérebro mesmo, dos seres humanos, a gente cataloga e arquiva aí em pastinhas diferentes, né? A maioria das informações. Isso é uma coisa que a gente faz de forma meio que instintiva. Criamos crenças de forma instintiva, né? É algo que faz parte de ser humano. Sabendo disso, a gente sabe que semiologia já existe há muito tempo, né? Existia talvez até antes de darem um nome para ela, porque a gente já vinha catalogando e organizando coisas de outras formas desde então, né? Assim, desde sempre. Então, a semiologia médica, ela surge um pouco antes da semiologia psicopatológica, e ela vai ser exatamente os sinais, o estudo, né, dos sinais e sintomas das doenças físicas também, né, de um modo geral. Isso vai permitir que o profissional da saúde identifique esses sintomas, tanto de doenças físicas no primeiro momento, mas também de doenças mentais, né? No primeiro momento, de fato, as doenças mentais, elas eram até do mesmo campo ali, né? Eram os médicos que tratavam, porque a psicologia, né, nem existia psicólogo aí. E aí, a ideia é que a semiologia, ela possa ordenar esses fenômenos, para que a gente consiga formular diagnósticos e empreender terapêuticas, ou seja, para eu saber como tratar, eu preciso saber o que eu estou tratando, né? Senão, como que eu vou criar uma terapêutica para uma coisa que eu nem sei o que é, para algo que eu não sei nem identificar? Fica muito difícil, né? E ficaria muito difícil para cada profissional, porque aí a gente teria que cada um criar ali uma forma de tratar determinadas coisas que nós mesmos daríamos nomes. Então ficaria muito puxado. Por isso a importância de um diálogo em comum, né? De nomes em comum para os profissionais poderem ter uma vida um pouco mais fácil. Então, embora a semiologia esteja muito ligada à linguística, à linguagem, a semiologia ela não se limita somente a isso. Então, é claro que, para a gente, inclusive, né, vai ser uma das coisas mais importantes, tanto que a forma da gente acessar o sintoma do nosso paciente é principalmente o quê? Entrevista, porque a gente precisa dessa linguagem para saber ali o que está acontecendo, né? Então, a linguagem, sim, é muito importante. A semiologia e a psicopatologia, elas são quase uma nova linguagem de dicionário. Sim,
Mas ela não se limita somente a isso. Acho que ficou claro até nas fotos que eu mostrei no começo, né? A gente também consegue ter signos por meio de gestos, de atitudes, de comportamentos não verbais, né? Os próprios sinais matemáticos, signos musicais, etc, etc. Então, ver o nosso paciente, ver a forma que ele se movimenta, também pode nos dar sinais e sintomas importantes. Seguindo ainda no exemplo da ansiedade que eu falei, imagina que o paciente, ele tá lá, né, aqui no vídeo com vocês, e você vê que o paciente tá o tempo todo assim, o tempo todo, né, tipo, balançando a perna, que aí fica balançando o resto do corpo, né? E você com certeza vai conseguir ver, sem ele precisar te comunicar por meio da linguagem, que ele tá inquieto. E esse fato dele estar inquieto, que é ali um comportamento não verbal, ele também faz parte do quadro de ansiedade. Também vai ser um sinal, né, um sintoma importante para eu observar, tá? Então a semiologia ela não se limita a isso e ela está presente aí também em outras áreas, né? E aí vamos então mergulhar um pouquinho no que são esses signos, apesar de que eu acho que já deve ter ficado um pouquinho claro aí na cabeça de vocês, né? Então, os signos, eles são, primeiramente, né, o elemento nuclear da semiologia signo, né, a gente entendeu aí que é a ciência dos signos, e ele está para a semiologia, assim como a célula está para a biologia, o átomo para a física, e o ser humano para a psicologia, talvez, né? Então, o signo, ele é apenas um tipo específico de sinal. Ele é como se fosse uma bandeirinha ali vermelha que vai dizer alguma coisa, vai significar alguma coisa. Então, o signo, sendo esse sinal especial, ele é sempre provido de significação. Se ele tem um significado, a gente vai poder chamar de signo. Dessa forma, na semiologia médica, a gente sabe, por exemplo, que a febre pode ser um sinal ou um signo de uma infecção. Uma fala extremamente rápida e fluente pode ser um sinal ou um signo de uma síndrome maníaca. E aí nós temos tipos de signos. Falei para vocês que não se limita à linguagem. Vamos entender isso melhor. A gente tem 3 tipos de signos. O primeiro tipo de signo é o ícone. Um ícone acontece quando um elemento significante evoca imediatamente um significado, por conta da grande semelhança entre eles. Então, eu mostrei para vocês ali no começo da apresentação ícones. Por quê? Porque para vocês se remeterem à chupeta, não precisou de muita coisa, tinha uma foto da chupeta, né? Então é como se fosse uma fotografia do significado. O significado é o que está na foto, é o que vocês estão vendo. Então ele remete a. Claro que não é uma chupeta, é uma foto de uma chupeta, né? Então por isso que é um ícone. Mas não precisa você fazer um grande esforço para ligar aquilo a um significado. O significado está lá, está dado, está posto, né? Então, um exemplo aqui seria um desenho esquemático no papel de uma casa, é um ícone de um objeto casa. Desenho no papel de uma casa não é uma casa, mas é um signo tão igual àquilo que ele significa que, de fato, a gente chamaria de ícone, certo? Como se fosse essa fotografia. Já o indicador ou um índice, no indicador, no índice, né, que é um outro tipo de signo, a relação entre o significante e o significado é de contigüidade. Ou seja, o significante, ele vai ser um índice, algo que aponta para aquele objeto. Por exemplo, se você está na sua casa e você vê muita fumaça preta na sua janela, você vai olhar e vai falar: eita, deve ter um incêndio por aí, né? Ou seja, a fumaça é um índice, é um indicador de fogo. Do mesmo jeito que a gente poderia olhar, né, aquelas fotos que eu coloquei, elas poderiam funcionar também como indicadores, se tiver um significado mais oculto, né? Então não é só olhar. Qual que seria o ícone? O ícone seria jovens com mochilas nas costas. Mas se eu já levo isso para adolescência, tipo, jovens com mochilas nas costas significa adolescência, está representando essa fase da vida. Se eu levo isso para esse lado, a adolescência ela não está fotografada ali, né? Não tem como eu fotografar a adolescência. Tem como fotografar jovens com mochilas nas costas. Seriam ícones, né? Mas o indicador da adolescência, que seria essa abstração que a gente faz do significado, do tipo, grupo de adolescentes com mochila nas costas, indica adolescência,
Aí ele poderia estar funcionando como um índice, então. Então, o mesmo signo, ele pode funcionar de diferentes maneiras, certo? Por isso que não é, talvez, tão simples estudar psicopatologia, né? E, por fim, o último tipo de signo seriam os símbolos, que é um tipo de signo totalmente diferente desses anteriores. Aqui a gente não tem uma relação direta entre o significado e o significante. Pelo contrário, são coisas que meio que não tem nada a ver, entre aspas, uma com a outra. É uma relação que é puramente convencional. Então, se a gente olhar, por exemplo, para a palavra casa, as letras, né? C-A-S-A, casa e o objeto casa, eles não têm nada a ver. A casa onde a gente mora e essa palavra, esse conjunto de 4 letras, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É algo totalmente arbitrário. Foi algo que se convencionou dentro do português, especificamente, que casa significa casa. A gente pegou essas 4 letras, colocou juntas e disse: olha, o significado disso aqui é casa. Porque a gente quis, né? Então, são essas convenções puramente arbitrárias ali que acontecem. E aí, essa relação convencional é o que a gente vai chamar de símbolo. E dentro da psicopatologia, né, é o mais comum. As coisas que a gente vai colocar são coisas nas quais a gente coloca nomes, e esses nomes, eles não têm uma ligação direta, né, com o sintoma, você não consegue visualizar, mas você acaba que consegue, porque a gente faz essa associação, né? Se eu falar casa, provavelmente na cabeça de vocês veio imagem de alguma casa. Então, é tipo assim, o símbolo, ele evoca aquilo ali, né? Ele consegue trazer uma mensagem ou trazer uma imagem pra gente, mas é uma relação totalmente convencionada, tá? E aí, então, a gente tem os signos que são de maior interesse para a psicologia, que são os tais dos sinais e sintomas, que eu estou falando desde o começo, né, dessa aula, mas vamos lá entender o que são eles rapidinho aqui. Os sinais são os sinais comportamentais. São coisas que eu consigo observar por meio de olhar para o meu paciente, para essa observação dele. Então, eu consigo, né, ver de forma muito objetiva ali, verificável, o que está acontecendo. E os sintomas, eles são as vivências subjetivas do meu paciente, que eu só vou conseguir acessar por meio dos meus símbolos, que é a fala do paciente. Eu não vou conseguir estar lá para assistir e ver esse comportamento. Eu vou conseguir ter acesso a esse comportamento, né, ou a esse pensamento, a essa emoção, por meio do relato, da fala, dos símbolos que o meu paciente vai trazer, de forma subjetiva ali, com meio do seu relato de experiência, da sua narrativa, tá? Então, os sinais, aquilo que eu consigo observar, e os sintomas, aquilo que o paciente me relata, eles se juntam para que a gente consiga fazer um conjunto de signos e determinar transtornos mentais, certo? Esses signos da psicologia, eles têm normalmente uma dimensão dupla. Eles não são apenas símbolos ou apenas índices. Eles funcionam tanto como um índice, que seria um indicador de algo, né, a fumaça que indica fogo, tanto quanto um símbolo, que é ligado ali a uma determinada convenção, né, um determinado nome diagnóstico, que a gente vai ter para poder dar esse nome, né? Tipo ansiedade, né? Uma categoria diagnóstica que envolve uma série de sinais e sintomas e que é dado esse nome arbitrário. A palavra, né, ANSI, não tem nada a ver com a ansiedade em si, é apenas um símbolo, né? Ela significa aquilo. Então, o sintoma como índice, ele sugere uma disfunção que está em outro ponto ali do organismo ou do aparelho psíquico. Então, a relação aqui é aquela relação de contiguidade, né? Tipo, eu tô vendo que o paciente está o tempo todo inquieto. Esse inquieto, ele vai significar algumas coisas. Ele pode estar inquieto porque ele é hiperativo, ele pode estar inquieto porque ele está ansioso, ele pode estar. Então, eu vou, tipo assim, inquieto indica o quê? Inquieto significa o quê, né? E eu vou fazendo essa relação, tá?
Então, os símbolos, né, os sinais e sintomas, eles funcionam como índice, mas eles também funcionam como símbolo. A partir do momento que eles recebem um nome, o nome inquieto, por exemplo, ele tem um status de símbolo. Eu estou dizendo para vocês que o ato do meu paciente, por exemplo, enquanto eu estava atendendo ele passar os 50 minutos, né? Balançando a perna. Ai, não consigo fazer perna. Balançando a perna, não dá. Vou fazer assim, balançando a perna e se mexendo o tempo todo, eu estou dizendo para vocês que o nome disso é inquieto. E todos nós conseguimos entender o que é inquieto por conta da convenção da própria linguagem, por conta do símbolo. Então, aquele sintoma, a partir do momento que ele recebe um nome, ele adquire também o status de símbolo, que seria o signo linguístico arbitrário, né? Que só pode ser compreendido dentro de um sistema simbólico em determinado universo cultural. Pode ser que a gente tenha um local específico do Brasil, né? Sei lá, vou dar um exemplo aqui aleatório, assim, meio que fingindo que existe, que as pessoas não saibam o que é inquieto. E aí eu falo isso e a pessoa fica, peraí, o que é isso? Né? O que é alguém inquieto? Me conta, me mostra. Então ela não entende aquele símbolo. Enquanto que a maioria de nós entende, é por isso que a gente consegue trabalhar na mesma convenção, tá? Então, os signos na psicologia, eles têm uma dupla dimensão. Eles são índices e eles são símbolos. A semiologia psicopatológica, portanto, cuida especificamente do estudo dos sinais e sintomas produzidos pelos transtornos mentais. São signos que sempre contêm essa dupla dimensão. E aí chegamos em mais um conceito, que são as síndromes. O que é isso? Na prática clínica, os sinais e os sintomas, eles não ocorrem de forma aleatória, eles ocorrem dentro de categorias, dentro de conjuntos. Então, normalmente, quando a gente vê agrupamentos, a gente vai identificar coisas diferentes. Por exemplo, tá falando para vocês de uma pessoa inquieta. Eu falei, a pessoa inquieta, ela pode estar inquieta porque ela é hiperativa, ela tem TDAH. Ou ela pode estar inquieta porque ela tá nervosa, né? Assim, tá ansiosa e ela tem TAG, né? Tem transtorno de ansiedade generalizada. Ok, são hipóteses. E essas hipóteses, elas me dizem que isso acontece em conjuntos. Eu não vou dizer que essa pessoa que está inquieta necessariamente tem o TDAH, porque eu tenho que ver se o resto do agrupamento está acontecendo. Para ela ter o TDAH, ela não precisa ser só inquieta, ela precisa ser inquieta e desatenta. E ela tem que cumprir uma série ali de critérios. Então, eu preciso ver se esses agrupamentos estão acontecendo juntos para eu poder dar um diagnóstico. Então, esses agrupamentos de signos, eles surgem em certas associações, certos clusters, certos agrupamentos, que são mais ou menos frequentes na população. E aí a gente chamaria de síndromes exatamente esses agrupamentos relativamente constantes e estáveis de determinados sinais e sintomas. Então, uma síndrome nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas. Dentro da medicina e da psiquiatria, a gente chama de entidades nosológicas, né, doenças ou de transtornos específicos, esses agrupamentos. São os fenômenos mórbidos nos quais podem se identificar, ou pelo menos presumir com certa consistência, causas ou fatores causais, surgimento, etiologia, o curso relativamente homogêneo, padrões evolutivos, estados terminais típicos. Busca-se, então, identificar mecanismos psicológicos e psicopatológicos característicos, antecedentes e respostas a tratamentos e intervenções. Ou seja, dentro da medicina e da psiquiatria, a gente vai ter as doenças. E essas doenças, elas vão permitir que a gente consiga, a partir daí, buscar de onde é que surgiu, como é que se comporta, o que a gente faz para tratar. A gente só consegue ter esses outros elementos se a gente tiver o primeiro elemento de dizer, tá, existe uma doença. Então, por exemplo, a gente sabe, né, eu vou dar exemplo simples aqui da medicina, mas a gente sabe o que é uma gripe. É uma coisa que a maioria de nós conhece, né? Se a gente for dizer, ok, qual é o agrupamento aí, quais são os sinais e sintomas de uma gripe? Ah, nariz escorrendo, febre, espirros, eu posso ter também dores no corpo, dor de cabeça, né? São todos sinais e sintomas típicos do que é uma gripe, que todos nós conhecemos e fazemos esse agrupamento, chamamos isso de gripe. Essa gripe, a gente sabe do que ela surge.
A gente sabe que as gripes normalmente são causadas por vírus, né? Então eu tenho a origem. E essa origem, ela nos permite, né, a identificação desse agrupamento, essa origem, permite que a gente diga, tá, e como é que se dá uma gripe? Ah, uma gripe normalmente dura 7 dias, no máximo 14 dias. Esses sintomas, eles ficam ali por alguns dias junto com aquela pessoa, né? Eu sei como a gripe acontece, porque eu dei o nome de gripe, né? Entendi esse conjunto, então eu tenho como dizer como ela acontece. E eu também sei que o que, que torna algumas pessoas mais propensas à gripe, por exemplo, coisa que todo mundo diz, né? Ah, não, pegou uma gripe porque estava com a imunidade baixa. Então a gente começa a explicar por que, que aquilo ali acontece, né? Entender o que, que deixa uma pessoa mais predisposta a ter uma gripe. E a gente começa a entender como é que se trata, certo? O que eu faço com pessoas que têm gripe? Ah, a gente pode dar um remédio, a gente pode pedir para essa pessoa fazer lavagem nasal para desobstruir essa área do rosto aqui, né? A gente pode também fazer uma massagem para diminuir as dores no corpo. Existem várias coisas que podem ser feitas com pessoas que estão com gripe. Então, identificar essa entidade nosológica permite que a gente faça exatamente esse cuidado com aquela pessoa, certo? E com as doenças mentais não é diferente. A gente também vai denominar de doença ou de transtorno, né? Doenças mentais ou transtornos mentais. Alguns a gente vai chamar de síndrome. Por quê? Porque a gente não tem esses outros elementos. Então, quando eu falo assim, a pessoa tem me fugiu completamente qualquer nome de síndrome. Quem ajuda? Eu vou usar o nome da medicina, que foi a que eu lembrei. A pessoa tem, tipo, síndrome de Down. Por que síndrome de Down é chamado de síndrome, né? E não doença de Down? Porque quando a gente fala dessa síndrome, a gente tem ali um agrupamento de sinais e sintomas, mas eu não entendo muito bem ainda, eu não sei muito bem por que que ela acontece, como é que isso transcorre, o que que faz para tratar. Eu sei que existe um agrupamento, então eu vou chamar de síndrome. Eu já tenho um agrupamento, o primeiro passo foi dado, né? Eu chamo de síndrome. Ok. A partir do segundo passo, né, quando eu começo a entender melhor o que é, como é que aquilo ali ocorre, tudo, aí eu posso começar a botar o nome. Ah, lembrei de um exemplo ótimo, síndrome do pânico, né? Por que que chama de síndrome? Porque é um agrupamento ali, é um agrupamento que eu não sei muito bem o que que acontece, né? Eu só identifiquei que são sinais e sintomas que acontecem juntos. Hoje em dia, a gente não chama mais de síndrome do pânico, a gente chama de transtorno do pânico. Por que que virou transtorno? Porque agora a gente já consegue falar melhor sobre por que que surge, como é que a gente tem o curso da doença e o que que a gente faz para tratar, tá certo? Então, como a gente já conseguiu esses outros elementos, é como se ganhasse, a síndrome ganhasse um status a mais. Ela vira a doença ou o transtorno, no caso, né? O Emanuel está colocando aqui. Então, a AIDS não é uma síndrome, mesmo tendo o nome. Num primeiro momento, ela era, Emanuel, entende? Porque exatamente isso, né? As pessoas não entendiam muito bem ainda como se dava o curso. Eu vou te confessar, né, que a AIDS não está aí no campo da psicologia. Então, eu, com medo de estar falando besteira, eu vou dizer que eu concordo com você, porque eu acho que hoje já se conhece todos esses elementos, né? E aí o nome provavelmente mudou, né? Só que aí é que tá, às vezes a coisa fica tão conhecida, tipo síndrome do pânico, um monte de gente ainda fala. Só que hoje o nome é transtorno, né? Uma hora a gente vai mudando, mas tem que ser uma mudança gradual, porque, enfim, todo mundo se acostumou a chamar daquele nome, né? Todo mundo se acostumou a usar aquele símbolo. Então fica nisso, tá? Mas eu acredito que hoje, com todas as informações que a gente tem sobre a AIDS, né, provavelmente ela já ganhou esse outro status e deve ter um nome dado para ela, mas de fato eu só conheço como AIDS, porque, como eu disse, né, não é muito da nossa área, tá? Mas foi um bom exemplo. Exatamente isso. Ela era chamada de síndrome porque ninguém sabia nada sobre ela no começo, né? Só que tinha aquele conjunto de sintomas. Então, gente, na psicopatologia e na psiquiatria,
frequentemente, nós vamos ser obrigados a trabalhar nesse âmbito das síndromes, porque muitas vezes o diagnóstico preciso de entidades nosológicas, né, doenças ou transtornos, ele é difícil, ele é incerto. E muitas vezes na psicologia a gente ainda não tem esses estudos. Nós somos uma ciência muito nova. A gente ainda está criando, né, perna aí para se sustentar melhor, tá? Isso a gente vê, por exemplo, na evolução do DSM, que é uma briga, né? Mas a gente chega lá, né? Estamos num processo. Então, embora muito esforço tenha sido já feito, né, há mais de 200 anos que a gente vem estudando transtornos mentais, tentando identificar e delimitar isso melhor, na prática a gente ainda não consegue ter essa precisão que a gente talvez almeje ter em algum momento, né? De, por exemplo, trabalhar só no âmbito das doenças, trabalhar somente aí no âmbito dos, ou pelo menos a maioria, né, que fossem transtornos e doenças, tá? Mas a gente está se aproximando disso. Então, muitas vezes temos que trabalhar no âmbito das síndromes, mas estamos nos aproximando, né, para poder trabalhar mais no âmbito das doenças e transtornos, certo? Então, cabe ainda lembrar que o reconhecimento dessas entidades, né, síndromes ou doenças, não tem apenas um interesse científico ou acadêmico, que seria esse valor teórico, mas ele também viabiliza ou facilita o desenvolvimento de procedimentos e intervenções terapêuticos que sejam eficazes, por isso um valor pragmático. Então, entendam, a gente não sai por aí juntando esses signos, juntando esses símbolos e fazendo e acontecendo, né, dentro da psicopatologia, simplesmente para a gente poder dizer que a gente fez, né? Ah, olha, a gente conseguiu criar aqui um conjunto de sinais. Eba, temos uma nova síndrome. Não, isso tem um valor tanto teórico quanto pragmático. A gente faz isso num esforço, numa tentativa de fazer com que a ciência da psicologia consiga melhorar mais a vida das pessoas. E para a gente conseguir melhorar mais a vida, ou seja, ter procedimentos e intervenções terapêuticos efetivos, a gente tem que conseguir agrupar e conhecer o que a gente gostaria de tratar e como aquilo se apresenta, certo? Deixa eu ver aqui o chat. O Jardel está perguntando sobre Asperger, né? Asperger, Jardel, na verdade, a gente não utiliza mais, tá? Hoje a gente vai falar simplesmente do autismo. O Asperger antes ele era como se fosse uma categoria, né? Tipo um subdiagnóstico dessa categoria do autismo. E hoje em dia ele não é mais utilizado. Então a gente vai falar simplesmente de transtorno do espectro autista. Hoje o diagnóstico é esse nome, né? E dentro do transtorno do espectro autista, a gente vai ter níveis diferentes de necessidade de cuidado. E aí a gente tem meio que seria uma classificação meio como se fosse um autismo, né, leve, moderado ou grave, baseado na necessidade de cuidado, de ajuda que aquele paciente precisa, de assistência, certo? Então, baseado nesse nível de assistência, a gente vai ter níveis de gravidade do transtorno do espectro autista. Mas o Asperger a gente não usa mais, que seria uma espécie de autismo leve, né, quando era utilizado, tá? Então, foi aí um exemplo de um diagnóstico que saiu, né, que foi retirado. E vamos para frente. Então, fechando esse primeiro capítulo, tá? O que a gente tem? Fazendo aí um breve resuminho. Opa. Pronto, pera. O que a gente tem? Que a psicopatologia, ela vem da semiologia, ela é derivada dessa semiologia, que é o estudo dos signos. Então, a psicopatologia, ela é um tipo, né, de semiologia. Os signos, eles são de 3 principais tipos: índices, ícones e símbolos. Os signos se agrupam e formam síndromes, doenças ou transtornos, baseado aí, né? Se a gente conhece menos esse agrupamento é síndrome, se a gente consegue entender um pouco de como é que surge, como é que trata doenças ou transtornos. Dentro da psicologia, os signos são tanto índices quanto símbolos, eles têm esse duplo valor, essa dupla dimensão. Dentro da psicologia, os signos mais importantes a gente chama de sinais e sintomas. Os sinais são aquilo que a gente consegue observar diretamente no paciente, os sintomas são aquilo que a gente só consegue ter acesso por meio do relato do paciente. E ainda, esses agrupamentos, eles têm um valor tanto teórico quanto pragmático. A gente precisa compreender para compreender no sentido teórico e também para tratar, que seria algo mais pragmático, mais prático. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Todo mundo acompanhando?
Podemos ir para o capítulo 2. Então, vamos nós. Se tiverem dúvidas, podem mandar no chat, tá? Podem ficar à vontade. O segundo capítulo, ainda dessa primeira parte do livro, ele é chamado Definição de Psicopatologia e Ordenação dos Seus Fenômenos. Então, agora que nós já entendemos de onde é que vem, né, o que é essa semiologia que acontece, a gente vai entrar na psicopatologia. Ai, que bom que vocês estão gostando, fico bem feliz. E mais uma vez começamos com uma ótima frase. Essa vez a frase de Jean Piaget. Ele diz o seguinte: um fenômeno é sempre biológico em suas raízes e social em sua extensão final. Mas nós não devemos esquecer também de que entre esses dois ele é mental. Então, quando Piaget está falando aí, ele está dizendo que um determinado fenômeno, ou seja, algo que acontece no mundo, ele vai ter meio que uma tripla dimensão, né? Ele vai ser biológico, social e mental. Ele vai ter uma dimensão que é do organismo, ele vai ter uma dimensão que é do social, da sociedade, e ele vai ter uma dimensão que é do indivíduo, que é o que ele está chamando de mental, né? Então, a gente teria, e mais uma vez eu coloquei aqui símbolos para vocês, né, ou índices de o DNA, que simboliza essa parte biológica, o social, né, várias pessoas, vários rostos juntos, e o mental, que seriam exatamente esses fenômenos que acontecem dentro da nossa subjetividade, tá? E vamos para frente, vamos entender qual foi esse spoiler aí que o Piaget deu, tá? Então, a psicopatologia, ela vai ser o ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença ou do transtorno mental. Deu para entender bem isso no primeiro capítulo, eu acho, né? Então, a gente quer, dentro da psicopatologia, entender as causas das doenças, as mudanças estruturais que acontecem no organismo por conta dessa doença, né, e funcionais também associadas a ela, e a gente quer saber como é que isso funciona, né, de onde é que isso vem, como é que isso se dá, por que acontece, como é que eu trato. A gente quer resposta para todas essas perguntas. É isso que acontece na psicopatologia. Então, a psicopatologia, a gente poderia dizer que ela é um conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano, um conhecimento que se esforça também para ser sistemático, elucidativo e desmistificante, né? O que eu disse para vocês, ao longo do livro inteiro a gente vai bater nessa tecla. A gente não quer rotular, a gente não quer reduzir o sujeito ao diagnóstico. A gente quer saber o diagnóstico para saber o tratamento eficaz. Então, é muito no sentido da gente entender o diagnóstico por aquilo que ele é. Ele não é definidor do sujeito. Ele é definidor de um agrupamento de sinais e sintomas que está presente naquele sujeito naquele momento, causando sofrimento e por isso precisa ser tratado, tá? Tem que entender o lugar das coisas, né? E a psicopatologia, ela não inclui critérios de valor, nem aceita dogmas ou verdades a priori. Quando eu estudo e pratico psicopatologia, eu tenho que buscar não julgar moralmente aquilo que eu estudo, apenas observar, identificar e compreender os elementos do transtorno mental. E aqui é a parte difícil, porque, de fato, a psicopatologia não tem critérios de valor, né? Não aceita dogmas ou verdades a priori. A psicopatologia. Mas o ser humano, né, nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente tem uma facilidade muito grande de olhar para uma coisa e dizer que é bom ou ruim, que dá o medo, que não dá, que isso, que aquilo outro. Então, é importante frisar isso aqui, porque é um esforço que a gente tem que empreender. Até a própria questão do nome doença, a gente associa a ele um monte de coisa. E muitas vezes isso inclui algum critério de valor. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande. Então, trabalhar com psicopatologia é ser também responsável por conseguir transmitir a psicopatologia para as pessoas como ela de fato é, sem critérios de valor, sem julgamento e de fato buscando auxiliar e ajudar as pessoas com tratamentos mais eficazes. E não algo que vai rotular, colocar naquela pessoa um determinado estigma. A gente não quer isso. A gente quer tentar desassociar isso. Porque, infelizmente, ao longo da história, até por conta de tratamentos, né, e quando a psicologia surge, a gente tem um monte de estigma. A doença mental, a loucura, né, ela vem cheia de estigmas.
O pior deles é o estigma que diz, de fato, que se a pessoa tem uma doença mental, ela não tem credibilidade. É a primeira coisa que se perde. É como se, tipo, não, aquilo que aquela pessoa faz ou diz, ou a intervenção que ela coloca em algum momento, não tem tanto valor, porque ela não tem a credibilidade, ela tem uma doença mental. E isso vem, né, de um histórico, de toda a parte manicomial, enfim. Não vou entrar muito nisso, mas é importante a gente saber que a psicopatologia em si, ela não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão muito mais histórica, muito mais social, de preconceitos mesmo que existem na sociedade, do que da própria psicopatologia. Porque muitas vezes a gente vê profissionais da psicologia que meio que culpam o DSM ou que culpam, né, o CID ou qualquer outra coisa por conta disso. Tipo, não, eu não posso falar transtorno de ansiedade generalizada porque eu não posso rotular as pessoas. Não, a psicopatologia não rotula, as pessoas rotulam. E a gente tem que entender o que é a psicopatologia para saber que ela de fato quer ajudar. Ela quer identificar para tratar. Ela quer identificar para fazer parar de sofrer. Não é para rotular ninguém. Rotular nem ajuda. Rotular seria só um valor teórico, que nem seria um valor teórico direito, se a gente for parar para analisar de uma forma mais criteriosa, né? Então, não faria sentido, tá? Então, esclarecimentos aí importantes. A psicopatologia, então, ela inclui vivências, estados mentais e padrões comportamentais que apresentam, por um lado, uma especificidade psicológica, né? Essas vivências das pessoas que têm doenças mentais, que têm ali uma dimensão própria, genuína, não são apenas exageros do normal. E, por outro lado, elas apresentam também conexões complementares com essa psicologia do normal. O mundo da doença mental não é totalmente estranho ao mundo das experiências psicológicas normais. Então, quando a gente fala da psicopatologia, é muito interessante porque tudo está dentro de um contínuo. Algumas coisas, elas são levadas para uma especificidade psicológica ali, da vivência psicopatológica, outras coisas são do campo do normal. E a gente precisa entender isso muito bem. Então, eu vou dar o exemplo, o mesmo exemplo que eu estou dando para ficar mais simples, né? A pessoa inquieta. Voltamos para a pessoa inquieta. A pessoa tá lá toda, né, se balançando e tudo. Eu posso olhar para isso e falar, né, ó, aquele velho indicador, né? Onde tem fumaça, tem fogo. A pessoa tá inquieta, ela deve ser ansiosa ou ter TDAH, né? Pode ser que não. Porque estar inquieto é algo que também tem a ver com a psicologia do normal. As pessoas às vezes estão inquietas. E ela pode nem ter TDAH e nem ter também, né, assim, nada, nem ansiedade, nem coisa nenhuma. Pode ser só alguém que está inquieto. Então, não necessariamente isso é um indicador. Pode ser, mas não necessariamente é. E aí a gente tem que entender que dentro da psicopatologia, a gente sempre vai ter essa vivência, né, meio ali associando aquilo que é normal e até que ponto, né, esse limite entre o normal e o patológico, ele é difícil de acertar. Por isso que a gente tem que ter uma observação muito criteriosa, por isso que a gente tem que ter técnicas muito adequadas para diagnosticar, porque a gente não pode sair por aí dizendo, fulano é muito inquieto, ele tem TDAH, né? Não. Calma, volte 3 casas, né? E vamos fazer uma avaliação mais cuidadosa e mais criteriosa, porque pode não ser nada disso. A gente tem que ter sempre essa hipótese também de que aquilo parte de algo do normal até chegar no patológico, é como se fosse um contínuo, certo? E a psicopatologia, um campo complexo como sofre influência de diversos outros campos, como da medicina, da filosofia, da literatura, das artes, da psicologia, da psicanálise e da própria neurologia, tá? E aí, pontos que eu já coloquei, mas que é sempre importante ressaltar, principalmente nesse início, né, de se estudar psicopatologia, é que ela não reduz o ser humano ou nega a sua complexidade. Pelo contrário, a gente tem grandes nomes da psicopatologia, como aqui eu coloquei o Jaspers, que ele diz pra gente que em todo indivíduo se oculta algo que não se pode conhecer. Tem algo ali da pessoa que é só da pessoa. Todo mundo, eu posso juntar 10 pessoas com TAG,
e todas teriam os mesmos sintomas e elas ainda serão completamente diferentes. E é isso que é incrível de estudar o ser humano, né? Porque ele tem algo de único, de mágico, de impossível de ser conhecido. E é por isso que é legal, né? Então a gente precisa reconhecer isso também. Não só reconhecer a patologia, mas reconhecer aquilo que precisa ser entendido como a complexidade que é o ser humano. Os limites da ciência psicopatológica, eles consistem precisamente em nunca se poder reduzir por completo o ser humano a conceitos psicopatológicos. Dito de outra forma, não se pode compreender ou explicar tudo que existe em um ser humano por meio de conceitos psicopatológicos. Assim, ao diagnosticar Van Gogh, por exemplo, como esquizofrênico ou epilético, maníaco depressivo, qualquer diagnóstico formulado para ele, ao se fazer uma análise psicopatológica da biografia do Van Gogh, isso nunca explicará totalmente sua vida e obra. E é isso que é legal, né? Sempre vai restar algo que transcende a psicopatologia e que mesmo transcende a própria ciência, permanecendo no domínio do mistério. Mas, voltando para uma parte mais teórica, dentro da psicopatologia, a gente vai ter a forma e o conteúdo dos sintomas. Quando a gente está falando sobre esse conjunto, né, que a psicopatologia ela vai exatamente olhar as síndromes e transtornos, né, que são os conjuntos de signos. Então, dentro desses sintomas, né, esses conjuntos aí desses signos, esses sintomas, a gente tem duas características importantes, que é a forma e o conteúdo. A forma do sintoma é o que a gente chama de patogênese, que é a estrutura do sintoma. É o que é igual em todo mundo, né? Se a gente olhar assim, inquieto. Inquieto, né, é uma forma. Inquieto, que é essa agitação motora, é igual em todo mundo. Todo mundo que for balançar a perna vai fazer mais ou menos ali a mesma coisa. Beleza. Inquieto é a forma, tá? Mas a gente também tem o conteúdo do sintoma, que é o que a gente chama de patoplastia. O que é esse conteúdo? É aquilo que preenche essa alteração estrutural. É o conteúdo daquilo que eu olho, né? Então, é o porquê. O que acontece? Por que essa pessoa está assim? São contornos específicos dos sintomas, temas e histórias de vida da pessoa, singulares da cultura em que ele vive, que vai me explicar por que aquilo ali está acontecendo, certo? Então, todo sintoma, ele vai ter uma forma e um conteúdo. A forma é o que é igual para todo mundo, é a inquietação. O conteúdo, ele é aquilo que é específico do sujeito. Por exemplo, eu posso ter essa pessoa que é inquieta, e aí eu começo a ver a história de vida dela, e essa pessoa vai me contando que ela já fez muitos esportes, que ela é uma pessoa super ativa, que ela adora fazer coisas, então ser produtiva é um dos valores de vida dela. E essa pessoa vai me contando várias coisas que preenchem essa alteração. Que eu vou olhando e eu vou falando, então eu acho que essa pessoa nem tem TDAH e nem tem TAG. Ela só é uma pessoa muito ativa. Então ela fala de uma forma mais agitada porque ela está sempre em movimento, ela gosta de ser produtiva, ela é animada. Não é do campo da patologia, né? O que preenche essa alteração que eu estou vendo é algo do campo da psicologia do normal. Então eu vou entendendo que o conteúdo, ele pode complementar a forma, até fazendo um diagnóstico diferencial, tá? Do mesmo jeito, um delírio, por exemplo. Eu vi que a pessoa está com delírio. Eu sei o que é delírio, né? Diagnostiquei delírio. Delírio dá para diagnosticar em várias pessoas. É a forma do sintoma. Mas qual é o conteúdo do delírio? É um delírio de perseguição? É um delírio religioso? É um delírio de culpa? De onde é que vem isso? Por que essa pessoa tem esse delírio religioso, né? O que aconteceu aí, por exemplo, na história de vida dela, que faz com que esse delírio apareça, tá? Então, saber o que acontece da história de vida, entender qual é o conteúdo daquilo, também é muito importante. Então, todo sintoma dentro da psicopatologia, ele tem forma e tem conteúdo. Tem patogênese, tem patoplastia, tá? Bom, essa forma e conteúdo do sintoma ali é algo assim totalmente único para cada pessoa? Não exatamente, gente. Por quê? O que acontece? De um modo geral, embora as pessoas sejam singulares, a gente é da mesma espécie.
a gente tem um corpo que é muito parecido, né, em termos de funcionamento, e isso faz com que a gente tenha muitas similaridades. Então, a forma e o conteúdo dos sintomas, eles costumam ter temas centrais da existência humana, que são coisas que preocupam a todos nós, são dores compartilhadas entre todos os seres humanos, né? Como a sobrevivência, a segurança, a sexualidade, ameaças e temores básicos, como morte, doença, miséria, abandono, desamparo, religiosidade, entre outros, assim, coisas que acontecem com todos nós. Então, aqui nesses dois quadros que ele traz nesse capítulo, vocês podem ver os temas existenciais aí básicos que com frequência se expressam nos sintomas e os temores que frequentemente se expressam no conteúdo dos sintomas. Então, os temas e interesses centrais são alimentação, sexo, conforto físico, poder, prestígio e relacionamentos com os outros. O que o ser humano, então, busca e deseja diante disso, né? Alimentação, sexo e conforto físico está ligado com sobrevivência e prazer. Poder econômico, prestígio, relacionar-se com os outros, está ligado à segurança, controle sobre si e sobre os outros e ser reconhecido pelas outras pessoas. Então, a gente tem aí os temas centrais. Dentro desses temores centrais, a gente também vai ter algumas formas para lidar com isso. Por exemplo, temor central, morte. Qual a forma de lidar com isso para a maioria das pessoas? Religião, mundo místico ou continuidade através de novas gerações. Um outro temor, ter uma doença grave, sofrer dor física ou moral ou a miséria. Formas de lidar com isso, vias sobrenaturais, ou medicina, ou psicologia, ou algum outro recurso. Falta de sentido existencial e perda da identidade do sentido de self. Formas de lidar com isso. Manutenção das relações interpessoais significativas e a própria cultura, tá? É uma maneira da gente se identificar e se achar pertencente ali a determinadas situações, né? Então, esses temas centrais, esses temores centrais, eles são conteúdos dos sintomas que normalmente você vai encontrar. Apesar de ser da história de vida de cada um, apesar da gente precisar olhar aquilo que é específico daquela pessoa que está ali com a gente, mas tem esse conteúdozão geral, tá? Que normalmente a gente vai conseguir entender que a gente tem mais ou menos os mesmos temores, os mesmos medos. Existe alguma variação? Claro que sim, né? Existem pessoas, por exemplo, que não tem nenhum problema com a morte, ou que não tem medo nenhum de ter uma doença grave, mas, né, aquela coisa, não tem medo nenhum, mas na hora que recebe o diagnóstico, a perna bandeia. Então, assim, isso aqui são os nossos calcanhares de Aquiles, né, compartilhados por todos nós, tá? E necessidades compartilhadas também, né? Então, na hora de observar e ordenar esses sintomas, esses fenômenos, né, esse estudo da doença ou do transtorno mental, como de qualquer outro objeto, se inicia pela observação cuidadosa de suas manifestações. Então, o primeiro passo é identificar, como eu disse para vocês. Primeiro eu identifico, eu sei o que é, para depois eu pensar em tratar de onde é que vem e pensar nas outras coisas, né? Isso significa, então, que para observar também é preciso definir, classificar, interpretar e ordenar um objeto numa determinada perspectiva, seguindo ali certa lógica observacional e classificatória. Para isso, eu vou fazer meio que um diagnóstico diferencial, que é o que eu estou fazendo nesses exemplos que eu estou dando para vocês desde o início do nosso encontro, né? De dizer, tá, do que isso se assemelha, do que isso se diferencia? Ah, inquietação se assemelha de ansiedade, se assemelha de TDAH, mas se diferencia também de outras coisas. Então, eu vou fazendo um diagnóstico diferencial ali, certo? E normalmente esses fenômenos para a psicologia, para a psicopatologia, eles vão se dividir em 3 tipos de fenômenos. Os primeiros são os fenômenos que são semelhantes em todas as pessoas, são fenômenos super normais que a gente identifica, às vezes passa o olho e nem dá atenção, né? Como fome, sede, sono, ansiedade diante de perigos reais, né? Então, tipo, tem um cachorro correndo atrás de mim, todos vamos sair correndo desesperados, é normal. E a gente tem esses fenômenos que se repetem, acontecem em todo mundo, né? Como sono e fome, por exemplo. E até isso, gente, né? O ser humano é muito interessante. Então, assim, até isso existem exceções, tá? Eu tava vendo recentemente um vídeo que falava sobre um rapaz que não dorme.
Ele tem uma doença, isso foi já, né, tratado, os médicos tentam entender, mas é o único caso, assim, no mundo, porque é uma coisa realmente muito estranha, mas ele realmente não dorme. Ou ele não dorme como a gente dorme, porque uma das hipóteses que os médicos levantaram é que tem determinados momentos do dia que é como se ele tivesse apagões, assim, ele dorme acordado, né? Então ele dorme ali 2 minutos, depois dorme mais dois, mas é tipo um apagão que ele tem, que é muito rápido e é tipo, em pé de olho aberto, ele não deita para dormir, né? Então, até os fenômenos normais que acontecem, né, em todas ou quase todas as pessoas, a gente vai achar algumas exceções, mas claro que aí vai ser, né, a agulha no palheiro. Existem também os fenômenos que são em parte semelhantes e em parte diferentes. É um plano ali onde o psicopatológico e o normal, eles se sobrepõem, tá? São fenômenos que o ser humano comum experimenta, mas que em parte são semelhantes ao vivenciados pela pessoa com transtorno mental. Como esse exemplo, né, do inquieto. A pessoa normal, né, ela também fica inquieta em alguns momentos. Mas na psicopatologia é como se a gente fosse ter um agravamento desse normal. Mas é algo que todo mundo experimenta, né? Essa resposta de sobressalto, normal, todo mundo experimenta. Mas quando isso acontece com a frequência maior, frequência e intensidade maior, a gente vai levar ali para o campo do patológico. Então, é exatamente aqui nesses fenômenos que tem aquela coisa do difícil de separar, o patológico e o normal. E a gente tem os fenômenos qualitativamente novos, distintos dessas vivências normais. É um campo de vivências específicas da psicopatologia, que aqui a gente tem, por exemplo, as vivências psicóticas, alucinações e delírios. Muitas pessoas vão passar a vida inteira sem experimentar alucinação e delírio, sem nunca saber o que é isso, né? Como é que isso acontece, tá? Então, sabendo disso, né? Sabendo que muitas pessoas vão, melhor dizendo, né, não vão nunca experimentar isso, isso não é um fenômeno esperado do ser humano, é um fenômeno novo, é uma coisa distinta da vivência que se espera. E aí a gente chama de um campo específico das vivências psicopatológicas, tá? Vamos então fazer o nosso resumo do capítulo 2. Então, no capítulo 2, a gente viu um pouco sobre psicopatologia, que é exatamente, né, o campo da psicologia que estuda a doença, o transtorno mental, que é o nosso agrupamento de signos que a gente viu lá na semiologia. A gente viu que esse transtorno mental, ele tem sintomas, sinais e sintomas, e que esses sinais e sintomas, eles têm patogênese e plantopastia, ou seja, forma e conteúdo. A gente viu também que existem temas centrais da existência humana, que a gente vai encontrar dentro da maioria dos conteúdos aí dos sintomas. Então, normalmente, os sintomas se constroem a partir de temas comuns, porque nós, enquanto seres humanos, compartilhamos os nossos principais temores, né, os nossos principais medos, são coisas que a gente compartilha entre os outros, né? E a gente viu também que a aplicação da psicopatologia, ela precisa de uma avaliação, ou seja, eu preciso de elementos técnicos para eu saber o que observar e como juntar isso num diagnóstico. Vimos ainda que os fenômenos humanos, eles são de 3 tipos: os que são comuns a todos, os que são em partes semelhantes e partes diferentes, e os que são distintos da vivência normal, tá? O Jardel perguntou aqui, né? O nosso sistema de luta e fuga fica no primeiro item, semelhante a todos. Exatamente. São comuns a todas as pessoas. Mas ele pode entrar no segundo item também, porque até, acho que até coloquei aqui como exemplo, não foi? Foi aqui, ó. Ansiedade diante de perigos reais, que seria esse sistema de luta e fuga, né? Ele é um fenômeno semelhante em todo mundo. Mas se eu tenho ansiedade diante de perigos que não são reais, né? Por exemplo, ansiedade social. Ninguém nunca morreu de fazer uma apresentação em público, né? Então, não é um perigo real, é um perigo imaginado, né? Imaginado no sentido de social, é um perigo que está sendo sinalizado, né? Tem no campo da psicopatologia. Então, ele entraria no segundo tipo, partes semelhantes e partes diferentes. Ainda que seja algo que todo mundo tem, esse sistema de luta e fuga, em algumas pessoas ele fica exagerado, causando aí um transtorno de ansiedade,
e aí ele seria um fenômeno que é, em parte, semelhante com o que todo mundo tem, mas em partes diferentes também, porque nem todo mundo tem essa resposta exagerada, tá certo? Bom, gente, missão cumprida. Essa era a nossa primeira aula, né? Anunciando o próximo grupo de estudo. Já vou liberar para vocês lá no grupo, né? Para quem quiser se inscrever, para a gente continuar. A missão é essa, a missão é zerar o Dal Galamundo, né? Começar o livro aqui do começo ao fim, os 40 capítulos completos, para a gente ter essa noção clara sobre psicopatologia ao final desse processo, tá? Vou abrir também para perguntas e vou aproveitar aqui mais 5 minutinhos do tempo de vocês só para apresentar um pouco de como é que o grupo de estudo funciona para quem não conhece ainda, certo? Então, vou interromper aqui o compartilhamento e vou mostrar para vocês um slidezinho falando sobre o nosso grupo de estudo. Deixa só eu abrir aqui. Enquanto isso, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, né, ou falar alguma coisa no chat, podem escrever, tá bom? E vamos nós. Deixa eu compartilhar minha tela. Foi. Bom, gente, então os grupos de estudo, né? Como é que o grupo de estudo funciona? O grupo de estudo, ele começa sempre com uma exposição como essa que vocês acabaram de ver, que no caso desse grupo, né, ele vai ser entre 1 hora e meia, talvez chegue em 2 horas, em capítulos mais extensos, tá? Mas eu tento não passar disso para não ficar cansativo. E aí a gente fala sobre os principais pontos daquele capítulo. Logo em seguida, vai ter um momento onde eu abro para um debate. Então, vocês podem mandar dúvidas, né, no grupo de estudo, pode ligar o microfone, pode fazer perguntas. E aí a gente conversa, debate alguns pontos, tira essas dúvidas, para todo mundo sair com aquele conteúdo do capítulo, assim, bem compreendido, tá? E, por fim, as dúvidas desse conteúdo são compartilhadas, né? Vocês trazem as dúvidas e são respondidas, tanto na hora da aula, quanto pelo grupo que a gente tem no WhatsApp. Então, a gente também tem um grupo no WhatsApp, onde vocês vão fazer parte, todo mundo que se inscrever, e durante todo esse 1 ano que a gente vai estar estudando o livro juntos, vocês podem ir mandando perguntas, tirando dúvidas, pedindo ajuda sobre psicopatologia, e eu vou respondendo, né? Interagindo com vocês por lá também, tá? Ai, gente, que bom. O Jardel fez uma pergunta aqui interessante. Deixa eu fazer logo esse parêntese, né? Qual a principal grande diferença entre a segunda e a terceira edição? Assim, a principal diferença são as atualizações, porque mais no final do livro ele vai falar sobre as coisas do DSM, né? Vai falar sobre algumas síndromes atuais, né? E transtornos. E aí isso muda quando o DSM muda. Mas essa parte inicial de conceitos básicos e históricos, ela se mantém muito igual. Inclusive, né? Provavelmente na próxima edição essa base ela vai ficar a mesma, porque não mudou muita coisa. O que vai ter de diferente aí vai ser simplesmente quando a gente tiver essas alterações de DSM, tá? Então é o que muda mais. Mas são alterações relativamente discretas. E sempre no esforço do livro trazer mais conteúdo, trazer as coisas de forma mais organizada, tá? Ai, que bom, gente, que bom. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Fico muito feliz. Vai ficar gravada, então quem quiser ver depois ou rever, né, fica à vontade. Eu vou colocar no YouTube para vocês poderem ver até o dia 10, que é o dia que vai começar o grupo de estudo. Depois disso vai ficar disponível só para o pessoal do grupo, tá? Então, vale ressaltar aqui no grupo de estudo que ele também vai ser modificado por vocês. Conforme vocês tiverem necessidades diferentes, eu vou tentar fazer o máximo de modificações que eu conseguir para abarcar essa necessidade de vocês. Então, o encontro precisa ter mais tempo, a gente não está entendendo os capítulos, Lia, tenta fazer um fichamento para ajudar. Vamos colocar alguns estudos mais práticos, tentando aplicar isso, porque eu não estou entendendo, né? E aí, com base no que vocês vão trazendo, eu vou modificando aquele grupo para ficar o melhor possível para aquela turma específica, certo? E os objetivos do grupo de estudo, claro, né? É estimular a leitura de vocês desse material técnico, mas também é que a gente consiga compreender esse tema a fundo, tirar algumas dúvidas, tornar mais claro alguns conteúdos e conhecer alguns colegas, fazer uma rede de apoio ali com mais pessoas, né? Buscar auxílio de profissionais enquanto vocês estão aprendendo esses conteúdos, que também é algo que ajuda muito, certo?
além de poupar um pouco de tempo, né? Se você não conseguiu fazer uma leitura tão cuidadosa, você vai ter uma aula para poder fixar esse conteúdo e economizar um pouco do teu tempo ali também. Então, a ideia do grupo realmente é facilitar a aquisição desse conhecimento por meio da psicologia, nesse caso específico da psicopatologia, e a ideia é que a gente faça isso de forma colaborativa, cuidadosa e comprometida, tanto com os temas, quanto com a qualidade técnico-científica e com o bem-estar de vocês na turma, tá? Todo o material do grupo de estudo, ele fica disponível em sites do Google Drive, que vocês vão ter acesso aos vídeos dos encontros, os slides e qualquer outro material que for compartilhado ao longo do grupo. Esses encontros vão ocorrer sempre de forma síncrona, ao vivo, para vocês poderem assistir online, tirar dúvidas, mas quem preferir pode assistir somente na pasta do Drive, né? Quando achar melhor, no horário que ficar melhor para você, também não tem nenhum problema, e fica disponível por esse período de 1 ano, da hora que o grupo começa, né? Até 1 ano depois. Atualmente, a gente está no finalzinho de 2 grupos, né? Que é o grupo de estudo em TCC, que eu já nem coloquei mais aqui, o do manual clínico, que ainda está acontecendo, que começou em fevereiro desse ano e vai até novembro. E agora vamos começar o de psicopatologia, que começou agora, vai começar, né, no dia 10 desse mês e vai finalizar em maio, tá? Eu consegui fazer uma mudançazinha de cronograma. Quem quiser o cronograma completo também já vou mandar lá no grupo. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês venham para a gente estudar juntos e zerar esse Dalgalarrondo, né, aí completo de psicopatologia do começo ao fim. Muito feliz com o feedback de vocês, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Os valores do grupo, eu vou mandar para vocês lá agora, tá? Não vou colocar aqui para não ficar na aula, vou botar lá no WhatsApp. Fiquem tranquilos, vai chegar todas essas informações agora para vocês, viu? Tá lá no Instagram e vai estar no grupo onde vocês estão, no grupo do WhatsApp também. Beijo, gente. Até a próxima oportunidade. Vou encerrar aqui a nossa reunião. Tchau, tchau.